Eu cansei de ser uma brasileira indignada. Indignada por a gente pagar 40% de imposto e não poder andar com o celular na rua. Indignada de saber que o PCC está infiltrado no transporte aqui na cidade de São Paulo. Indignada em saber que a gente gasta, uma escola pública custa mais caro que uma escola particular aqui na nossa cidade, que não ensina a ler nem escrever. Eu cansei. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa a respeito. Pode parecer, mas foi exatamente isso. Foi isso que me fez ir para Brasília, quando o ministro Paulo Guedes me convidou. Foi isso que fez, quando eu saí de lá, eu entrar para política. E hoje eu queria ser prefeita da minha cidade. É um cansaço. Eu não quero mais ser uma brasileira indignada. Eu quero ser alguém que vai fazer diferente. E eu quero também servir de exemplo para que outros façam esse mesmo movimento. Porque eu sozinha não vou fazer nada, gente. Quer dizer, posso fazer muita coisa. Não tenho dúvida disso. E eu não venho sozinha. Eu sei que eu venho com um time, né? Quem trabalhou, quem me ajudou no plano. Eu sei que eu não tô sozinha, então... Mas a gente precisa de muito mais pessoas. Então, uma das minhas coisas é exatamente isso. Olha, você pode estar aí com a sua vida. E eu já conquistei mais do que um dia eu sonhei ter. Eu vim de uma origem muito simples também, né? A minha infância, meus pais são separados, eu vivi com a minha mãe numa realidade muito dura, numa periferia do Maranhão. Eu alcancei muito mais do que eu imaginei. Meu pai também começou muito simples, depois se tornou uma pessoa muito bem sucedida. Mas eu vi e chegou um ponto, depois que a minha filha nasceu e agora com o Theo mais ainda, que a minha pergunta é, cara, que país que eu quero para eles, entendeu? Qual a cidade que eu quero que eles vivam? E, genuinamente, sabe? E eu sinto que o nosso país está numa situação tão delicada, tão delicada, tão delicada, que a hora é agora. Sabe? A nossa cidade está numa situação delicada. A hora é agora. Não dá mais para esperar, sabe? Então, me bateu o sino de que não dá mais para esperar. Por que não fazer algo a respeito? Então, vamos fazer. Sabe o que você tocou num ponto muito legal? Quando tem pessoas nadando contra. E algumas semanas atrás a gente lançou oficialmente a cultura, que a gente teve um evento, né, que a gente lançou a cultura do Grupo Primo. E o Thiago, ele fez uma analogia muito legal, que foi o seguinte: quando você tem aquelas provas de caiaque, ainda no clima das Olimpíadas, né, você tem uma determinada velocidade que aquele caiaque pode chegar. O melhor cara do mundo chega a uma determinada velocidade. Quando vai para caiaque em duplas, essa velocidade ela não duplica. Ela aumenta em, sei lá, vou jogar os números aqui, mas a ideia vai dar para capturar. Ela aumenta em 40%. Quando você coloca a terceira pessoa, ela não vai ter o mesmo acréscimo de 40% da velocidade. Vai cair para 20% a mais de velocidade. Qual que é o grande problema? Se você tem 3 pessoas remando na mesma direção e você coloca uma contra, ela mais do que anula o acréscimo de uma. Ou seja, você vai ter a velocidade quase que de uma pessoa remando num caiaque. Uma pessoa nadando contra, ela anulou duas... O acréscimo de 2. Remando a favor. Então é uma coisa que eu percebo, né? Se a gente percebe, em qualquer lugar que a gente vai consumir um serviço público, claramente um funcionário desalinhado, alguém desalinhado, e o que é pior, às vezes, quando a gente fala aqui em um ambiente privado, é fácil você resolver isso. Você manda a pessoa embora. E quando você está falando do serviço público, muitas das vezes você não tem como mandar a pessoa embora, né? Então, minha pergunta é, como melhorar esse alinhamento e aí falando de serviços públicos no geral aqui, né? Sendo que você tem essa amarra, muitas das vezes, que você não pode trocar essas pessoas. Esse ponto eu tinha colocado aqui porque olhando teu plano, olhando as suas falas, sempre vem a temática meritocracia que é algo super forte no mercado privado. E aí eu fico pensando, pô, isso é desejo pro serviço público? Eu entendo que qualquer pessoa com mínimo de bom senso acho que deseje isso, né? Olha, pessoa que, né, é a mais, ela recebe a mais, ambiente meritocrático. Mas aí você tem um elemento da estabilidade. Como você resolve isso, de fato? Essa acho que é a dúvida complementando o que o Gui colocou. Eu tenho até um exemplo para usar, que eu já trabalhei também, mas vamos lá. Mas vamos lá, primeiro ponto. Aí eu vou dar esse exemplo da educação em Joinville. Você paga 14º salário para escolas, professores, diretores, em que os alunos têm uma melhora mais substantiva de rendimentos. Então você consegue, já é uma remuneração diferenciada. O que você não pode é como em São Paulo, que todo mundo ganha bônus
E a média do servidor público é 9,97 para esse serviço de lixo que a gente tem. Então, vamos avaliar. A média Então, do que? Desculpa, 9,97? Do funcionalismo público em São Paulo. A média é 9,97. Todo Quem mundo dá ganhou essa nota? bônus. A gente deu bônus. Entendi. O empregador, que é a prefeitura, avaliando seus funcionários, atribuiu Eles nota de entendeu? Eu não 9,97. falo de você, não. A nota lá é 9,97. Pô, Guilherme, você precisa me dar as notas melhores no próximo ciclo de avaliação, cara. E aí, porque eu não todo chego nem mundo- perto disso, ralando pra caramba. meu. Não, e aí quem vai trabalhar e quem não vai ganha igual. Aí quem atende bem ou atende mal ganha igual. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Não é justo que uma criança esteja na loteria da vida, ela pode cair com um professor que vai dar aula e que se preocupa com ela, ou ela pode cair com outro que não vai dar aula, que faz bullying, que não tá nem aí pra ela, e os dois ganhem exatamente a mesma coisa. Não é justo. Então aqui tá mais o benefício pro melhor do que o malefício pro pior. Não é verdade. Olha, já se pode avaliação. E você pode abrir processos administrativos. E aí você consegue, se você computar números de faltas e você provar. É lógico que não é que é fácil, mas dá para fazer. Sim. E eu me comprometo em fazer. Mas para você fazer, você não pode ter rabo preso com sindicatos. Por quê? Porque eu falei isso para vários professores. E eles gostaram da ideia. Porque o bom gosta. Aham. Entendeu? Por exemplo, aqui teve a greve da CPTM. 25 pessoas decidiram, por milhares de funcionários da CPTM, fazer a greve. E atrapalharam a vida de milhões de paulistanos. 25 pessoas. É a porcaria do sindicato. Pode isso? Não pode, mas aí é como que você vai tratar, entendeu? A minha preocupação é a criança. Uhum. É a educação da criança, é a aprendizagem do aluno. Meu foco é o aluno. Então, eu vou ter que dar os incentivos corretos. O professor que ensina bem, que tá preocupado, que tarará, show, ele vai ganhar bônus, ele vai ganhar melhor, ele vai ser valorizado, ele vai ter chance de fazer curso, de fazer tudo, de aprender. Nota 10. Agora, aquele que não, eu vou abrir um processo administrativo para mandar embora. Por quê? Porque eu quero dar a vaga para alguém que queira ensinar a criança. Eu não quero essa loteria maldita que a gente tem hoje, entendeu? Que a pessoa é sorteada, ela pode cair em alguém bom ou não e dá na mesma.